Muito bom estar de volta com você nessa série de videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. E hoje iniciamos o capítulo 3, a carta à igreja em Sardes. Eu sou o professor Temístocles Santos, professor de Teologia Sistemática do canal Pense Nisso do YouTube, no site www.temistocles.com.br. Sempre importante lembrar, e sempre estarei lembrando a cada um dos meus alunos, que todos os comentários são baseados em meu próprio entendimento do livro. E através dos anos, através dos ensinos do Apocalipse, tenho firmado um conhecimento e um entendimento que quero dividir com você nesta aula. Nós vamos observar sempre o que está no texto e tirar importantes lições práticas. Minha sugestão sempre é que você deve dedicar tempo à leitura do livro fora das aulas. E esse é um trabalho dedicado a estudantes, iniciantes, principiantes, que ainda não tiveram um conhecimento geral do livro e que isso pode ajudá-los num estudo futuro e mais aprofundado. Muito bem, a grade de aulas do capítulo 3 ficou assim. Na aula 1, aula que vamos estudar agora, Carta a Sardes. Na aula 2, posteriormente, nós vamos estudar a Carta a Filadélfia e terminando o capítulo 3, a aula 3, Carta a Laodiceia. E assim fecharemos o capítulo 3 do livro do Apocalipse, de uma série do capítulo 2 e 3 das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Muito bem, vamos ver então a carta enviada ao mensageiro em Sardes e ver também o que é que Deus tem para nos ensinar nesta carta. Deixo aqui também um mapa da região da Ásia Menor, hoje a Turquia, e a seta indicando aonde está a localização da cidade de Sardes para o nosso estudo em seguida. Como nós estamos numa aula, numa sala de aula através do computador, eu convido você a abrir a sua Bíblia se você estiver em casa e estiver em condições de ler junto comigo. Se você estiver apenas ouvindo, então eu peço que você ouça com atenção a leitura que faremos no livro do Apocalipse, capítulo 3. Vejamos então. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos ver o que temos, o que Deus tem para nós na carta ao anjo em Sardes. Lembrando também que na nossa primeira aula, quando da visão de João, no capítulo 1, eu menciono alguma cultura ou algum histórico das cidades, de todas as 7 cidades. Muito bem, como em toda a carta, nós temos um destinatário, a carta destinada ao mensageiro do corpo de Cristo em Sardes. Temos também o autor da carta, ou seja, como Jesus se apresenta. E ele diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É interessante dizer também
que o autor se apresenta de uma maneira diferente em cada carta, porque em cada igreja, em cada cidade, em cada corpo de Cristo, nas regiões, há uma aplicação pessoal da própria pessoa do autor da carta. Há um pronunciamento de Jesus. Ele diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Capítulo 3, versículo 1c. Há também uma repreensão. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Capítulo 3, verso 1 a 3. Em 5 há uma exortação também. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Capítulo 3, verso 3 e 4. Em cada carta há um apelo, e também aqui em Sardes, o apelo é o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao corpo de Cristo. Capítulo 3, verso 6. E terminando, em cada carta também há uma promessa. Há uma promessa aqui para os irmãos em Sardes. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 5. Eu deixei aqui uma lição bem prática para a gente. São 4 itens ou 4 requisitos para nós permanecermos com o nosso nome escrito no livro da vida. Isto é muito sério. E a lição é a seguinte: lembrar-se sempre do que você recebeu e ouviu, obedecer e se arrepender, mudar sua mentalidade sempre que for preciso mudar, sempre que houver uma exortação, e estar sempre atento, sempre atenta. Capítulo 3, verso 3. 4 lições: lembrar-se, receber, ouvir, obedecer, se arrepender e estar atento. Que estas lições sejam gravadas no teu coração, porque são lições fundamentais para a nossa permanência na vida de Cristo. Muito bem, em Sardes também deixo aqui um questionário com 5 perguntas para você poder responder e enviar para mim durante a semana. E o questionário é o seguinte: primeira pergunta, como Jesus se apresenta na carta a Sardes? Segunda pergunta, qual foi o elogio que Jesus fez ao corpo de Cristo em Sardes? Terceira, houve alguma exortação? Quarta pergunta, que recompensa há para os irmãos em Sardes? E quinta e última pergunta, que promessa Jesus deixou para estes irmãos? Muito bem, muito bem. Estou contente que terminamos então mais uma aula e a aula que terminamos é a carta à Igreja em Sardes. São videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para principiantes. E é uma alegria ter estado com você nesses minutos. São aulas bem práticas, não são aulas demoradas. Para quê? Para que você possa estar revendo cada dia. Minha sugestão é que você não faça todas as aulas durante a semana. Faça uma aula, faça o questionário, volte novamente, anote suas dúvidas, anote as questões, mande para mim nos comentários ou mande por e-mail. Eu quero te dizer que vou dedicar tempo para responder todas as suas questões. É um compromisso meu
com os meus alunos. E então, até breve, até a nossa próxima aula, querendo Deus. Até lá!